Olá, meu nome é Giovana, tenho 22 anos e sou de Parauá, Pernambuco. O relato que vou contar agora aconteceu no ano de 2013. De segunda a sexta-feira, a minha mãe estudava de 6h30 a 8 horas da noite. Enquanto ela estava na sala de aula, eu, o meu irmão e os meus primos gostávamos de brincar na rua. Em uma certa noite, a gente estava brincando de se esconder. O meu irmão teve a ideia de se esconder em um terreno com muito gado. E assim, seria difícil de encontrá-lo. Mas quando ele abriu a porteira para poder entrar no terreno, deu de cara com uma criatura de longos pelos negros, com olhos vermelhos, pernas tortas, parecendo um Z. Aquela coisa parecia um cão enorme. Cheirava carniça e estava parada, como se estivesse observando um bezerro. Mas quando viu meu irmão, a criatura correu e desapareceu em meio à escuridão. O meu irmão, com muito medo, também saiu dali correndo. E para não nos fazer medo, ele só contou o que aconteceu no dia seguinte. E a minha mãe disse que o que ele viu foi um lobisomem. Algum tempo se passou e logo começou a desaparecer animais e aves. E quando apareciam, era só a cabeça ou somente a carcaça. Em uma noite de lua cheia, o dono do sítio acordou com barulhos ao redor de sua casa. E quando abriu a porta para ver o que era, descobriu quem matava os animais. Era nada mais, nada menos que o próprio lobisomem. Quando ele viu a fera, as suas pernas tremeram de medo. Ele não pensou duas vezes para atirar na criatura. E assim que ele começou a disparar contra a fera, a criatura soltou um urro terrível e sumiu no meio da mata. O homem passou toda a madrugada procurando a criatura e não encontrou. Mas assim que o dia clareou, ele avistou por trás de uma enorme árvore uma menina muito linda, de cabelos longos e negros. Ela estava nua, com a boca toda suja de sangue. E este sangue não era dela. O homem apontou a arma para a menina, porque sabia que ela era a criatura. Porém, ele não teve coragem de atirar, pois era apenas uma criança. A menina, muito assustada, correu. Mas o homem não foi atrás dela. Mas ele gritou dizendo que se ela voltasse ao sítio, ele a mataria. Os ataques aos animais continuavam pelas redondezas de Parauá, mas as pessoas não saíam para fora de suas casas à noite, porque sabia que a criatura era um lobisomem. Um certo dia, apareceu um homem desesperado, pedindo aos moradores que quem quer que visse o lobisomem não era para atirar ou machucá-lo, pois o lobisomem era a filha dele. Então, ele mostrou a foto de uma menina muito bonita. E os moradores mandaram ele ir até o sítio onde a criatura atacou. E assim que ele chegou no tal sítio, ele mostrou a foto para o dono do sítio. E o mesmo falou que era a mesma menina que ele quase matou. Uma semana depois, a garota foi encontrada pelo pai e os ataques acabaram. Eles mudaram daquela cidade e nunca mais foram vistos por lá. Bem, é como diz aquele velho ditado: às vezes, o diabo aparece transformado em anjo de luz. Boa noite.
Boa noite, me chamo Ramon da Silva e moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. E venho contar a vocês um caso que aconteceu há alguns anos atrás, quando eu morava em Palmeira dos Índios, uma cidade do estado de Alagoas. Tudo começou quando a minha mãe foi nesses lugares que vendem móveis, eletrodomésticos e outras coisas usadas. Ela estava a fim de comprar um guarda-roupa para ela, já que o dela estava bem velho. E assim ela fez. Comprou um guarda-roupa até que bom, conservado e bem firme, desses antigos mesmo. O guarda-roupa era todo fechado e não tinha espelho. Era grande e não tinha custado muito. Então, se passaram alguns dias com ele lá em casa, de boas, sem nada acontecer. Até que uma noite, a minha mãe estava dormindo e escutou batidas como se alguém batesse em uma porta. A minha mãe acordou e ficou procurando de onde vinham as batidas, mas não achou nada. E em seguida voltou a dormir. No dia seguinte, quando ela estava dormindo, aconteceu a mesma coisa que na noite anterior. E nada dela encontrar de onde vinham as batidas, já que quando ela acordava, as batidas paravam. E por algumas noites isso ia acontecendo. Algumas vezes sim e outras não. Então ela começou a desconfiar que essas batidas vinham do guarda-roupa e decidiu ficar acordada para ver o que aconteceria. Então, uma noite, ela ficou acordada e nada tinha acontecido. Até que quando ela já estava quase pegando no sono, ela escutou 3 batidas vindo de dentro do guarda-roupa. Ela ficou meio assustada, mas mesmo assim, ficou tentando arrumar uma explicação melhor para aquilo. Pensou ser algum rato ou um estalar normal, desses que se dá no telhado à noite. Pela manhã, ela falou o que estava acontecendo para o meu pai, que não ligou muito e só disse: "Você tá escutando coisa, Rejane, tá ficando velha." Mas quando a noite chegou e as batidas começaram, ele ainda estava acordado. Então a minha mãe, com medo, falou baixo: "Agora você tá escutando, né, Luciano?" E meu pai, também assustado, só balançou a cabeça confirmando ter ouvido. Vários dias se passaram e nada daquilo parar. Foi então que, uma das raras vezes que não teve batidas, a minha mãe pegou no sono e teve um sonho muito estranho. Ela viu a porta do guarda-roupa abrindo e dentro havia 2 mulheres só de calcinha e sutiã, se beijando. E do nada, elas começaram a ficar molhadas. Começou a sair muita água de dentro do guarda-roupa. E quando a minha mãe voltou o olhar às moças, pareciam que elas tinham morrido afogadas. Então a minha mãe acordou com as batidas vindo lá de dentro do guarda-roupa. E ela, sem saber o que fazer, não dormiu naquela noite. Se passando alguns dias, as batidas no guarda-roupa aumentaram e chegavam a ser quase a noite toda batendo. Aquele medo que a minha mãe sentia já tinha virado raiva, porque para ela aquilo era insuportável, pois as batidas não a deixavam dormir direito. Foi aí que, em um momento de raiva, a minha mãe se levantou da cama furiosa e começou a gritar com o guarda-roupa, acordando todo mundo da casa, até eu e o meu irmão, que até então não sabíamos de nada. Ela gritava: "Pô, me deixe em paz! Que peste vocês querem toda noite?"
e não me deixam dormir. Se vocês querem alguma coisa, falem agora. Querem que eu ajude em alguma coisa? Fale logo, ou vão para a casa da peste e me deixem em paz. Então, depois deste momento de raiva que a minha mãe teve, nunca mais aconteceu nada. Nem as batidas e nem o sonho. Tudo voltou a ser como era antes. Quando a minha mãe contava isso para alguém, as pessoas falavam que podia ser espíritos de alguém que foi morto e jogado dentro do guarda-roupa. Mas até hoje, esse fato nunca teve explicação. E é assim que eu termino essa história. Muito cuidado quando for comprar coisas usadas. É como se diz aquele velho ditado: você pode estar comprando gato por lebre. Boa noite. Primeiramente, quero deixar bem claro que os eventos aqui descritos são completamente reais, e que isso não é bem um relato de um único evento ou história, mas sim um relato de como foi a minha vida desde o dia do meu nascimento. Eu, desde que posso me lembrar, convivo com um ser do mal dentro de mim. Mas a minha mais antiga memória desse ser foi aos meus 7 anos de idade, quando eu estava na minha antiga casa em um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Nesse dia, eu me lembro que estava muito feliz porque o meu pai tinha pedido para eu ir comprar pão na padaria da esquina. E como eu tinha 7 anos na época, eu não havia saído do meu prédio sem os meus pais. Então, essa seria a minha primeira vez. Eu, com toda a minha felicidade, saí de casa com os R$ 10 no bolso para ir na padaria comprar pão. Porém, todos sabem como crianças são. Saí da rota da padaria, que era só descer uns 10 metros a rua, pois eu queria provar para mim mesmo que poderia atravessar uma rua sem os meus pais. Bom, como é de se esperar, eu quase fui atropelado. Vi o carro se aproximando e o pneu cantando com a freada brusca. Eu não consegui me mexer. O pânico me paralisou e eu desmaiei. Quando acordei, estava sentado na calçada e o cara do carro estava falando comigo, perguntando se eu estava bem. Eu não sabia o que estava acontecendo e ele me disse que eu pulei antes do carro me pegar. Só que depois que eu pulei, fiquei com o olhar vidrado e fixo. E por isso, o cara queria me levar num hospital. Porém, eu voltei para casa. Só que um pouco antes de chegar em casa, eu ouvi a seguinte frase: "Cuidado, idiota!" Somente isso. Eu não sabia quem tinha pronunciado a tal frase. Por isso, nunca mais falei disso com ninguém. Algum tempo se passou desde o incidente com o carro, e aquela voz na minha cabeça ficava me atormentando toda a noite sem parar. Até que eu fiquei doente, e os meus pais me levaram em um hospital. Me lembro que estava chovendo muito, e que eu vomitava demais. E já era tarde da noite quando eu fui medicado e sedado para dormir. E um pouco antes de dormir, eu pude ver uma figura negra e sem qualquer feição, parada do lado de um boneco de uma lagarta. Alguns anos se passaram e durante esse ano eu ouvi alguém na minha cabeça, mas eu tinha tanto medo que ignorava e me encolhia na cama. Então, na minha 7ª série, essa voz na minha cabeça começou a ficar bem mais frequente. E por isso um dia eu resolvi parar de ter medo e perguntar quem era. E eu disse:
Eu quero saber quem é você e por que você me segue. Por que eu? O que eu fiz? Você não fez nada, e nem eu. Não sei por que estou aqui. Só sei que não consigo sair. Aqui onde? Onde você está? Não é óbvio, idiota. Estou dentro de você. Mas por que dentro de mim? Quem é você? E o que é você? Eu sou um demônio. Um ser maligno que possui o corpo de seres humanos a fim de arrastar suas almas para o inferno. Mas eu não sei por que não consigo sair de você. E nem consigo controlar sua alma e o seu corpo totalmente. A única vez que eu fiz isso, eu fiquei muito cansado. E você quase morreu. Naquele dia do carro, foi você que me salvou e falou comigo? Sim. Mas por que me salvou? Por que não me deixou morrer? Não interessa. Chega de conversa. E depois disso, ele ficou mudo por quase 2 meses. Até que um dia, eu estava jogando Minecraft no meu computador. E ele veio falar comigo. Você me perguntou por que eu te salvei? Lembra-se? Então, eu te salvei por conveniência. Ah, é você de novo? Eu ainda não sei o seu nome. E provavelmente você já sabe o meu. Meu nome não é importante, mas por hora você pode me chamar de Herobrine. Mas por que esse nome? Não é o nome do demônio do seu jogo? Então, fica mais fácil para se comunicar comigo. Entendi, mas como assim por conveniência? Idiota, se você morrer por causas normais, eu vou ficar eternamente preso com a sua alma. Por isso, eu preciso que você renuncie a sua alma e a sua vida. E você vai fazer isso. Eu vou te atormentar tanto que você vai querer se matar. E quando você renunciar a sua vida por livre vontade, eu tomarei o seu corpo e levarei a sua alma para o inferno. Então, a minha vida correu assim. Até hoje. Eu tenho 34 anos. E desde os meus 7 anos, eu convivo com um demônio preso em mim. Com o tempo, ele me contou que estava aqui dentro desde o meu nascimento. E ele via tudo o que eu via. E sentia tudo o que eu sentia. Ele sentia a minha dor, o meu medo e a minha felicidade. E tudo mais. Ele me disse que eu não precisava temer espíritos, pois os espíritos humanos tinham medo dele, por ele ser um demônio. E por isso, eles nunca chegariam perto de mim. Mas com preço a se pagar, ele atrai muita atenção de seres sobrenaturais mais fortes que espíritos. E que eu deveria saber me defender de ataques astrais. Por isso, desde os meus 15 anos, eu pratico o ocultismo. Leio livros sobre magia negra e magia branca, a fim de saber me defender desses seres e também do Herobrine. Pois é como diz aqueles velhos ditados: o seguro morreu de velho, e um homem prevenido vale por 2. Boa noite. Para de mofar! O que leva a rede não sabe por quê? Aqui em Serrance do Green, o que não tem gestão de banca? Azarada, o que acha que sabe tudo, mas só se lasca. Ah, não, rapaziada. Vocês devem estar de sacanagem, né? Vocês estão de sacanagem, não é possível. Vocês são os Power Rangers, como vocês não sabem disso? Cara, todo dia eu venho aqui, eu falo a mesma coisa. Se você quer saber como faturar de verdade, se você quer alavancar sua banca, se você quer transformar R$10 em até 200, R$300 por dia, gente, é muito simples. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui. Vou convidar vocês agora a fazerem parte do grupo do Carlinhos Bet aqui no Telegram. Só que você consegue ganhar muito dinheiro todos os dias, gente. Não é brincadeira, viu? E nós já somos mais de 60 mil
membros. E o melhor de tudo, o grupo é 100% gratuito. Mas e você? Tá esperando o quê para fazer parte desse? Clica aqui no Saiba Mais e vem fazer parte desse time você também. Este relato foi contado pelo meu avô, que se chama José. Meu avô já é falecido, mas na época que ele contava estes fatos para a minha família, eu tinha por volta de 13 anos de idade e hoje tenho 35. Mas me lembro com exatidão de cada palavra do meu finado avô. Bem, para que fique de melhor compreensão o relato, farei a narrativa pelas palavras ditas pelo meu avô. No ano de 1960, eu morava com a minha família em uma fazenda na cidade de São Miguel do Araguaia, no estado de Goiás. O meu pai era fazendeiro e a nossa fonte de renda principal vinha da criação de gado. Eu, na época, com os meus 15 anos, era o mais velho de 4 irmãos, sendo eu com 15 e 2 irmãos gêmeos, Miguel e Rafael, com 13, e a minha irmã caçula, Marcélia, com 5 anos. O meu pai era um homem muito rico e respeitado na região. Ele já tinha por volta dos seus 59 anos de idade e, com muito controle, cuidava dos negócios da família. A fazenda possuía muitos empregados contratados pelo meu pai, inclusive capatazes, que o meu pai se referia a eles como seguranças pessoais. A minha mãe era muito nova. Ela se chamava Vitória e tinha 29 anos na época. Ou seja, ela me deu à luz aos 14 anos de idade. Bem, a minha mãe era a filha de uma empregada da fazenda. Nesta época, o meu pai era casado e tinha por volta de 30 anos quando conheceu a minha mãe. Meu pai já tinha 3 filhos com a sua primeira esposa. E quando ela descobriu que o meu pai estava traindo com uma garota de 14 anos, ela foi até um feiticeiro cigano, bem conhecido pelas redondezas por ser um bruxo muito poderoso. A primeira esposa do meu pai contratou os serviços deste bruxo. Ela queria ver o meu pai e a amante mortos. Mas antes, eles deveriam sofrer bastante. O bruxo disse que assim seria feito, que o meu pai sofreria por anos, perderia tudo e depois morreria. Mas o bruxo pediu a ela uma grande quantia em dinheiro para realizar este trabalho. Ela disse que levaria um tempo, mas conseguiria sim. Bem, aconteceu que antes dela conseguir pagar o cigano, o meu pai disse que faria uma viagem com a família a passeio para Portugal. Acontece que ele deixou toda a família em Portugal e voltou para Goiás e se casou com a Vitória, lembrando que ela só tinha 14 anos. O trabalho de feitiçaria para acabar com o meu pai nunca foi concretizado, pois a primeira esposa do meu pai nunca pagou o feiticeiro. Mas um dia aconteceu que essa mulher mandou uma carta de Portugal para o meu pai e pediu a ele um único favor. Ela dizia que se ele já a amou alguma vez na vida, que ele lhe atendesse um pedido, e depois disso ela deixaria o meu pai em paz. O pedido
era que o meu pai expulsasse o povo cigano daquelas terras e queimassem tudo que eles possuíssem. O meu pai não tinha nada contra esse povo, mas assim o fez como a sua primeira esposa lhe pediu. Aquele cigano, que era feiticeiro, ficou muito furioso com o que o meu pai e os seus capangas lhe fizeram, pois até então ele não sabia quem era o mandante ou a mandante. Este cigano fez um trabalho de magia negra contra o meu pai. Sim, o mesmo trabalho que a primeira esposa do meu pai havia pedido a ele. Um trabalho para o meu pai sofrer bastante e depois morrer. Bem, acontece que a partir desse dia, uma criatura misteriosa entrava na fazenda e atacava o gado. O meu pai deixava homens de tocaia durante a noite, mas nenhum deles tinha coragem de confrontar a criatura. Eles diziam que aquela coisa era o próprio demônio. Tinha a aparência de um cachorro gigante e peludo. Andava corcunda sobre duas patas, com a boca aberta, como se estivesse rindo. E a criatura, além de grande, parecia um touro de tão forte e ágil que era. Não demorou muito para os boatos se espalharem que havia um lobisomem atacando a fazenda. Mas até então, nada demais, pois somente o gado era atacado. Porém, a criatura começou a atacar e abater os trabalhadores da fazenda, tanto à noite quanto durante o dia, em lugares desertos. Ninguém mais andava sozinho na fazenda, ou desarmado. E devido a essas circunstâncias, vários trabalhadores começaram a abandonar a fazenda, fazendo o meu pai parar boa parte da produção de carne e leite. Certo dia, 2 dos capangas do meu pai se depararam com essa criatura na estradinha de terra que levava até a fazenda. Os 2 homens estavam armados. Então, eles sacaram as suas espingardas e deram vários tiros na criatura, que ficou caída ali na estrada. Eles voltaram para a fazenda e contaram a novidade para todos ali. O meu pai comemorou muito e disse que faria uma grande festa à noite para comemorar a morte da criatura misteriosa. Os 2 homens disseram que não conseguiram trazer o corpo da criatura devido ao seu peso. Então, o meu pai ordenou que outros 5 homens fossem lá, junto com os 2 homens que abateram a fera, para trazer o corpo da criatura até a fazenda, e que levassem uma carroça de boi, para assim facilitar o transporte do corpo. E assim eles fizeram. Partiram os 7 homens em busca do corpo da criatura que ficou na estrada. Bem, acontece que as horas se passaram, a noite chegou e ninguém retornou. O meu pai, já impaciente, reparou que a carroça se aproximava da porteira da fazenda. Ele foi até a porteira no seu cavalo, mas chegando lá, a carroça estava apenas com os 2 bois, e nem sinal de mais ninguém. No outro dia cedo, ele partiu até o local onde estaria o corpo da criatura. E com ele havia mais 4 capangas. E assim que chegaram lá, eles viram uma enorme trilha de sangue que levava até a mata. O meu pai e os seus homens foram até lá e se depararam com a cena mais aterrorizante de sua vida. Haviam vários corpos dilacerados, espalhados por toda a mata.
Eram os restos mortais dos 7 homens que partiram para resgatar o corpo da criatura. Pouco tempo depois, os cavalos ficaram inquietos e começaram a dar pinotes. Ao longe, do fundo da mata, o meu pai e os seus homens viram a criatura se aproximar deles. Todos ali abriram fogo na criatura, mas a mesma se movia em uma velocidade incrível e abateu 2 dos homens que estavam ali. O meu pai e os outros 2 correram dali com os cavalos, mas a criatura, em um rápido movimento, pegou um dos homens e depois o outro, sobrando apenas o meu pai. Mas por alguma razão desconhecida, aquela coisa não atacava o meu pai e apenas o fitou nos olhos, e em seguida voltou para a mata. O meu pai ficou de cama por 2 dias, de tamanho trauma que ele sofreu naquela manhã. E enquanto ele estava de cama, a criatura invadia a fazenda e abatia várias cabeças de gado. De início era somente 1 ou 2 no máximo, mas agora era cerca de 15 a 20 gados por noite. O mais estranho era que a criatura não devorava os corpos dos gados, igual fazia no início. A coisa apenas os matavam. A fazenda parou de vez a produção e exportação de produtos bovinos. E quase todos os empregados já haviam ido embora da fazenda, restando apenas eu, os meus irmãos, meu pai e a minha mãe. O meu pai, em uma tentativa de proteger a nossa família, pediu ao seu capataz de confiança que pegasse a caminhonete e levasse a minha mãe e os meus irmãos para Goiânia, e que ele iria cuidar das coisas na fazenda. E como eu já era homem, com os meus 15 anos, eu fiquei para ajudar o meu pai. Acontece que naquela semana chovia muito, e as estradas estavam com muito barro. A caminhonete ficou atolada no barro. E isso já era tarde da noite, enquanto chovia muito. A criatura seguia a caminhonete pela estrada. E assim que a caminhonete ficou atolada no barro, a coisa investia fortes golpes contra a caminhonete, até destruí-la por completo. E depois, a criatura abateu a minha mãe e os meus irmãos, naquela noite de chuva torrencial. O capataz descarregou a sua arma na criatura, mas de nada adiantou. E por incrível que pareça, a criatura poupou a vida dele. Talvez para que ele voltasse até a fazenda e dar a notícia para o meu pai. E assim ele fez. O meu pai, muito desesperado, atirou e matou o capataz, pois para ele, aquele capataz tinha que morrer e dar a vida para salvar a nossa família, e não fugir como um covarde. Meu pai estava determinado a se vingar da criatura. Então, no outro dia cedo, a chuva já havia diminuído bastante. Ele mandou 2 empregados irem até a cidade na sua outra caminhonete e contatar o delegado para chamar reforços policial. Acontece que assim que eles saíram pela porteira da fazenda, ao longe, o meu pai presenciou a criatura saindo do mato e entrando em frente à caminhonete e sendo atropelada. Os 2 empregados
saíram da caminhonete para ver se haviam matado a coisa e dado um fim nos problemas. Mas ao longe, o meu pai gritava para eles voltarem para o carro e saírem dali. Em poucos segundos, a criatura se levantou e abateu os 2 empregados, lhes arrancando a cabeça. A coisa pegou uma das cabeças e atirou em direção ao meu pai. E em seguida entrou para a mata. Em menos de 2 semanas, eu vi o meu pai perder tudo que possuía. Mas por alguma razão, a criatura não o atacava. O meu pai, temendo pela minha segurança, ele não saía da fazenda. Pois se ele arriscasse ir comigo até a cidade, a criatura poderia aparecer e me atacar. E se ele fosse sozinho, a criatura poderia atacar a fazenda comigo lá. Meu pai lembrou que ali não muito longe havia uma mulher que mexia com magia. Então, ele pediu que um empregado trouxesse essa mulher até a fazenda nossa. E assim foi feito. Essa mulher se chamava Isabel. Ela disse ao meu pai que, na verdade, essa coisa não era deste mundo. Mas a criatura era uma espécie de tupa que se materializava a mando de alguém. E por isso a mesma não podia ser morta, pois estava sendo controlada por alguém ao longe. O intuito era a coisa destruir tudo em volta do meu pai e, por último, matá-lo. Ela perguntou se o meu pai tinha feito mal a alguém, pois uma pessoa muito poderosa havia lhe jogado essa maldição. E foi aí que o meu pai se lembrou do cigano. A Isabel disse que infelizmente ela não poderia fazer nada. Mas se o meu pai quisesse salvar o pouco que possuía, ele deveria achar esse cigano e o matá-lo. E a única forma de achá-lo era localizando a criatura, pois feitiços de materialização e controle de tupas são feitos a curta distância. Então, o cigano deveria estar próximo, em um raio de no máximo 5 quilômetros da fazenda. E que a melhor hora para caçá-lo deveria ser à noite, pois apesar de ser um feiticeiro, ele ainda era humano e precisava dormir. E como a maior parte dos ataques da criatura foram durante o dia, isso significava que o feiticeiro de fato tirava a noite para dormir. Enquanto ele estivesse dormindo, a criatura ficaria sem comando, pois não teria ninguém para controlá-lo. Então, assim fez o meu pai. Naquela noite chuvosa, ele reuniu seus últimos 4 homens e partiu mata adentro, atrás do cigano feiticeiro. Eu o acompanhava e estava armado assim como todos os outros homens, mesmo sabendo que de nada adiantaria atirar na criatura. Porém, o nosso alvo era o feiticeiro. Depois de 2 horas procurando pela mata, encontramos uma clareira, onde bem no centro dela havia uma silhueta de alguém. Nos aproximamos com cuidado e vimos que era a criatura. A coisa estava parada, em pé, com seus olhos vermelhos olhando diretamente para nós. Os homens se preparavam para atirar, mas o meu pai pediu que não atirassem. E todos nós nos aproximamos com as armas empunhadas.
e a criatura não se mexia. E foi aí que percebemos que o feiticeiro estaria perto. E de fato, deveria estar dormindo. Por este motivo, a fera não estava sendo controlada e não se mexia. Nos dividimos em 3 grupos de 2 pessoas. Fomos cada um para um lado, e eu e o meu pai para outro, procurar algum sinal de onde estaria escondido o feiticeiro. Alguns minutos depois, ouvimos os homens gritar que haviam encontrado a cabana. Eu e o meu pai corremos até lá. E assim que chegamos, os 4 homens já estavam revirando a cabana à procura do feiticeiro. Meu pai perguntou se não havia algum sinal dele. E os homens disseram que não. E que havia apenas um porco dentro da cabana, mas o mesmo saiu correndo para a mata. Nessa hora, o meu pai deu um grito para matar o porco, porque aquele porco era o feiticeiro. Todos correram em direção de onde havia ido o porco. E assim que chegaram perto do rio, encontraram apenas o feiticeiro nadando e terminando de atravessar o rio para o outro lado da margem. Apontamos as lanternas para o feiticeiro e atiramos nele. Mas as lanternas eram fracas e naquela distância era difícil acertar. Ele chegou do outro lado da margem e assim que saiu da água, o feiticeiro juntou as mãos como se estivesse orando. Olhou para cima e proferiu algumas palavras incompreensíveis. Enquanto eu o iluminava com a lanterna, eu pude perceber que os seus olhos eram 2 órbitas brancas e vazias. E enquanto todos recarregavam as armas para atirar, um uivo muito alto soou de dentro da mata. Quando olhamos para trás, a criatura vinha correndo em nossa direção. Os homens começaram o tiroteio contra a criatura, e o meu pai gritava para que eles não atirassem na fera, pois era inútil, e o nosso alvo era o feiticeiro. O meu pai me pediu para que eu continuasse com a lanterna em direção do feiticeiro, que estava do outro lado da margem. E enquanto isso, os 4 homens atiravam na criatura. Porém, não dava para ver a coisa naquele escuro. E víamos apenas o seu vulto abatendo os homens, um a um. E foi aí que o meu pai virou para mim e disse: "Filho, eu te amo. Me perdoe, mas essa coisa só vai embora depois que acabar comigo." E em seguida, o meu pai atirou na própria cabeça. E a luta entre os homens e a fera cessou imediatamente. E pude ver a criatura virando fumaça e desaparecendo a poucos metros na minha frente. Quando voltei a atenção para o feiticeiro do outro lado da margem, o mesmo já não estava mais lá. O meu pai e 2 dos homens que foram conosco estavam mortos, restando apenas eu e mais 2 homens. Nós voltamos para a fazenda. Aqueles homens que sobreviveram eram amigos do meu pai, e eles disseram que cada um de nós teríamos que fugir para um canto, ou seríamos os principais suspeitos daquela tragédia. E assim fizemos. E é por isso que hoje moro em Porto Alegre, e nunca tive família desde então. E só agora
que me casei e construí a minha própria família. O meu avô chorava quando terminou de contar essa história para a minha família. E todos nós acreditamos nele. Recentemente, procurei na internet sobre esse fato, que ocorreu na cidade de São Miguel do Araguaia, nos anos 60. Fiz uma busca mais detalhada e encontrei vários fatos controversos que indicam a veracidade desses fatos. Porém, na internet há pouca informação sobre o assunto. Mas em uma das minhas viagens para essa cidade, procurei no livro de história da cidade, na biblioteca municipal, e encontrei provas da veracidade da história do meu avô. E quem for dessa cidade e nunca tiver ouvido falar desse fato e quiser tirar a prova, sugiro que vá até essa biblioteca e procure por este livro. Boa noite. Essa história aconteceu com a minha mãe, a minha tia e os meus falecidos avós. A minha família é de uma cidadezinha do interior do Paraná, chamada Piém. E minha mãe é a filha mais velha da minha avó, a Dona Maria Conceição, e tem 2 irmãs. Essa história se passou por volta de 1956. Essa cidade é à beira do fim do mundo, e a eletricidade só chegou lá em meados de 1985. Bem, agora vamos para o relato. A minha família era uma família bem pobre e tinha o seu sítio lá em Piém. Era uma família de 5 pessoas, sendo os meus avós e 3 filhas, que eram a minha mãe e minhas 2 tias. E sempre lá na casa deles, na sexta-feira de lua cheia, por volta de meia-noite, a minha mãe e as suas irmãs viam da janela do quarto delas várias luzes azuladas passarem ao longe. Bem, começava apenas uma luz pequena, que vinha pela estradinha de chão batido, e depois apareciam várias outras luzes semelhantes. Cansadas de verem aquilo, certa sexta-feira de lua cheia, a minha mãe e suas irmãs chamaram os seus pais para presenciarem aquela cena. Os meus avós, muito céticos, duvidaram da história das garotas e disseram que aquilo poderia ser em pessoas passando com lampiões, ou até mesmo um tipo de procissão, julgando que o fato sempre ocorria numa madrugada de quinta para sexta-feira, dias que normalmente ocorrem procissões. A minha mãe não se convenceu das explicações dos seus pais, pois ela sabia que aquela luz não era de lampião, pois a mesma era azulada, e além do mais, ninguém fazia procissão às 3 da manhã. Semanas se passaram, até que a minha mãe e as suas tias são acordadas com trotar e relinchos de cavalo em volta da casa. Muito assustada,
As irmãs abrem a janela de madeira para ver o que era aquilo. E logo se deparam com várias éguas ou cavalos rondando em volta da casa. Lá fora estava uma escuridão total, e somente a lua cheia clareava um pouco em volta. Mas mesmo assim, a minha mãe e as suas irmãs não conseguiam verem as cabeças daqueles cavalos. Viam as patas, o corpo e o pescoço, porém não viam as cabeças. Era como se uma escuridão envolvesse a cabeça dos animais e assim as camuflando. Sem pensar muito, a minha mãe e as suas irmãs logo chamaram seus pais. Mas somente a minha avó se levantou e foi olhar o que estava acontecendo. Mas assim que ela chegou lá, aqueles cavalos já não estavam mais ali fora. Mas ao longe, a minha avó presenciou aquelas luzes azuladas passarem na estradinha. A minha avó, muito confusa com aquilo, contou para o meu avô. E ele, apesar de ter acreditado, não deu muita importância. Até porque eles não sabiam o que era. E aquilo durou por anos e anos. Eles iam na igreja e rezavam novenas, acreditando que talvez aquelas luzes fossem a procissão das almas, já que alguns vizinhos de longe também diziam presenciar tal fenômeno. A minha família rezavam e rezavam, mas as luzes não iam embora. A minha mãe, já com seus 19 anos, tomada pela curiosidade, certa noite resolveu investigar o que seriam aquelas luzes. Então ela e as suas irmãs saíram escondidas de casa para observar aquelas luzes. E isso era por volta de 3 da manhã. Elas saíram do sítio e caminharam a cerca de 200 metros em direção às luzes. Mas quanto mais elas caminhavam, mais as luzes se afastavam. Então, insistentemente, elas continuaram caminhando. Mas depois de meia hora de caminhada, ainda não haviam chegado até as luzes. Muito cansadas, elas resolveram voltarem para casa. E quando se aproximaram do sítio, a uns 100 metros da porteira, elas viram vários cavalos e éguas, todos de cor negra, estavam ali perto. Minha mãe e minhas tias ficaram morrendo de medo, pois quando elas saíram, não haviam aqueles animais ali. Mas os cavalos e as éguas não estavam no meio da estradinha, e sim nas laterais de cada lado. E quando a minha mãe e minhas duas tias passavam, todos os cavalos e éguas as encaravam, como se quisessem dizer alguma coisa a elas. E disseram. Assim que as três abraçadas passaram pelos animais já tremendo de medo, elas logo escutam uma voz de mulher as chamando e diz o seguinte: "Ei, psiu, vocês querem saber o que são as luzes? Então olhem aqui." Neste momento, instintivamente as três olharam, e o que elas viram foi de gelar a alma. Todos os cavalos e éguas tinham labaredas de fogo no lugar da cabeça. Elas começaram a gritar, e assim todas as criaturas começaram a relinchar e a dar pinotes. E quanto mais elas gritavam, mais as coisas relinchavam. E quando as criaturas começaram a fungar e fazerem gestos de ataques, a minha mãe, a mais velha, segurou a mão das duas irmãs e correram para casa.
e as criaturas correram atrás delas. E assim elas entraram gritando em casa. Meu avô acordou assustado e já saiu do quarto com a espingarda. E sem perguntar nada, ele saiu lá fora. E tão logo se ouviu vários tiros, relinchos e trotar de cavalos. Meu avô voltou para dentro de casa pálido, como se tivesse visto a coisa mais assustadora de sua vida. Porém, ele não disse uma palavra sobre o que viu. E em seguida, mandou a minha mãe e as suas irmãs voltarem para o quarto. E assim, ele seguiu para o seu quarto com a minha avó. A partir desse dia, aquelas luzes e aquelas criaturas nunca mais foram vistas por aquela região. A minha mãe conta que não tinha certeza se haviam cavalos juntos com as éguas. Mas no medo que ela estava, ela evitou ao máximo observar aquilo. Mas de uma coisa ela tem certeza. Uma das éguas falou com ela e com as suas irmãs, pois todas elas ouviram aquilo falando. E também as 3 garotas concluíram que aquela chama azul, igual chama de fogão a gás, com certeza emanava daquelas éguas. E se aquilo tem cabeça ou não, a minha mãe não sabe. Mas que as chamas estavam envolvendo a cabeça dos animais, isso ela tem certeza. Existia uma lenda local de um grupo de bruxas que moravam naquelas matas. E os mais antigos contavam que essas bruxas tinham até o poder de voar em vassouras durante noites de quaresma. Talvez isso tenha alguma ligação. Mas o que aquelas mulas sem cabeça estavam fazendo por ali, isso ninguém nunca soube explicar. Boa noite.